Oi pessoal, vídeo novo aqui no canal. Hoje é um tema mais curto, não que ele não tenha a sua complexidade, mas vou falar hoje sobre os nervos da cabeça e do pescoço. Vale lembrar que a diferença de nervo para neurônio é basicamente a função que a gente dá para essa célula. Porque morfologicamente, se pensarmos na morfologia, essas estruturas neurológicas, neuronais, possuem ali morfologias semelhantes, tá? Então, a diferença entre nervo e neurônio estaria mais relacionado à função e aplicação do que pensarmos num desenvolvimento embrionário diferente que dará origem a uma linhagem de célula que você chama de nervo, a outra que chama de neurônio. Que, embora a função ela tende a ser a mesma, uma captar estímulos e traduzir como informação e outra ligado às sinapses, à coordenação destes estímulos, né? Então eu não vou aqui entrar nesse mérito da questão. Mas é, nós podemos dividir, e aí eu quero que vocês entendam que as divisões, para além da função, que são extremamente importantes, a divisão de uma estrutura ela está muito ligada também a uma questão didática. Então a gente divide para facilitar o nosso entendimento daquelas estruturas, tá? Então, na coluna vertebral, nós temos ali 33 pares de nervos vertebrais. Qualquer lesão que você tenha em um desses nervos afeta de forma motora algumas estruturas subjacentes, né? Ou seja, que estão ali abaixo desses ramos nervosos. Na cabeça e pescoço, vamos dizer assim, melhor na face, nós temos 12 pares de nervos. Então a gente pode pensar na inervação da cabeça e pescoço, lá, os nervos cranianos, os nervos espinhais cervicais e as inervações autônomas, né? A gente pode falar do sistema simpático e parasimpático. Então, para quem não está afeito ao sistema simpático e parasimpático, nós temos um mecanismo de, de defesa, digamos assim, em algum grau, né? Porque coordena estímulos como, por exemplo, a contração e dilatação da pupila, a digestão e a paralisação da digestão. Então, basicamente, o sistema parasimpático e simpático estão ligados ao mecanismo de o que um faz, o outro vai fazer ao contrário. São mecanismos que se adaptaram para permitir o funcionamento melhor das funções corporais, tá? Isso é uma outra parte do estudo, tá? E os nervos espinhais cervicais, a gente tem o plexo cervical, os ramos dorsais, então a gente tem a alça cervical, os ramos motores e os ramos sensitivos. Então, nervo e neurônio estaria relacionado a nervo motor, neurônio sensitivo, enfim, mas como disse no início, a, a estruturação morfogênica da célula ela é semelhante, né? Alguns livros de neuroanatomia diriam que você está falando de nervo, seria o corpo celular e neurônio seria o corpo, o axônio, os dendritos, alguma coisa do tipo, tá? Mas o que a gente vai ver e o que vai ser objeto dessa aula são os 12 pares de nervos da cabeça, né? Os nervos faciais, tá? Então, o primeiro par, ou par de número 1, ou nervo 1, é o nervo olfatório, que recebe o seu nome pela função que ele exerce. Tá? Ele é responsável pela olfação, ou seja, ele é um nervo que ativa a nossa capacidade de sentir cheiro. O segundo par é o nervo óptico, que é o nervo da visão, que nós estamos pensando
na tradução do estímulo luminoso e do estímulo, da captação da luz e levar esse estímulo para o cérebro para que o cérebro traduza em informação visual. O terceiro par, tá, que tem até um errinho aí nessa tabela, é 3, tá, é o oculomotor, tá, é o terceiro par, o terceiro nervo, que é o músculo do bulbo do olho, tá? Então ele inerva os músculos extrínsecos do olho e o músculo levantador da pálpebra superior. Lembre que você, profissional de saúde, lembre que você, leigo, né, pode, com base nessa aula, começar a integrar algumas informações no sentido de qualquer pessoa com paralisia em algumas regiões do corpo, e aí eu estou falando principalmente da face, porque essa aula está voltada um pouco mais à face, está relacionada a alguma má formação ou algum dano a esses nervos, tá? E lembrem-se que muitos dos problemas hereditários associados à formação neurológica dos nervos tá lá na terceira semana de desenvolvimento embrionário. Onde qualquer perturbação, e aí nós estamos falando de teratogenia, né, qualquer dano a essa malformação pode repercutir em dano a esses nervos, tá? Outros danos podem ser relacionados aos traumas que nós também possuímos, tá? O par 4 é o troclear, que é a inervação motora do músculo oblíquo superior do olho. O 5, que é o trigêmeo, e tem pessoas que sofrem de danos ao nervo trigêmeo. Ah, então, nós estamos falando de 3 raízes de inervação, e que sofrem de dores que, né, não vamos aqui dizer que uma dor ela é maior ou é menor, porque a dor ela é individual, né? Mas a descrição são dores horrorosas em que pessoas que sofrem, né, de patologias associadas ao trigêmeo. Então, o nervo trigêmeo ele faz a inervação sensitiva da face, órbita, olho, nariz e seios paranasais, boca, grande parte da língua, né, os 2/3 anteriores, dentes, parte anterior e lateral do couro cabeludo, grande parte das meninges, da orelha e das ATMs. A divisão anterior de sua terceira divisão inerva com fibras motoras os músculos da mastigação. O sexto é o abducente, que inerva os músculos reto lateral do olho. O sétimo é o facial, tá? Ele penetra na orelha pelo poro acústico interno, origina um nervo para o músculo estapédio. Ao sair do crânio, tá, pelo forame estilomastóide, ele faz a inervação motora dos músculos da face, do couro cabeludo e do platisma. O oitavo é o vestíbulo coclear, tá, que faz com que suas porções coclear e vestibular, originadas respectivamente dos órgãos da corte, da cóclea e da mácula e cristais ampulares no vestíbulo, deixam junto às orelhas internas pelo poro acústico interno. A parte vestibular ela se responsabiliza pelo equilíbrio. Então aí vamos pensar na falta de equilíbrio que a pessoa tem, né, como a labirintite, com suas conexões contínuas e cerebelares e a parte coclear, carrega o estímulo da audição. O glossofaríngeo, nós estamos falando da língua, tá? Ele inerva 1/3 posterior da língua e parte da membrana timpânica. Ele inerva o gânglio das glândulas, inervam as glândulas parótidas, tá? E inerva também o seio e o corpo carotídeo com fibras proprioceptoras, tá? O 10º, que é o vago, faz a inervação motora da faringe e dos músculos da laringe, faz também a sensibilidade da laringe, auxilia na gustação, na inervação do seio e do corpo carotídeo. O 11º
é o nervo acessório, faz a inervação motora de trapézio e do esternocleidomastóide, músculos do pescoço. E o 12º é o hipoglosso, que inerva motoramente a língua, tá? Então, pessoas, às vezes, com dificuldade na fala, porque tem dificuldade na parte motora da língua, são pessoas que podem, em algum grau, ter um nervo hipoglosso afetado, tá? E aí, onde nós temos a ramificação desses nervos, de onde eles estão localizados, em qual área do cérebro, e qual área, né, eles estão coordenando, ok? Mais uma aula para vocês. Obrigado aí pela presença. Não esquece de fazer aí os rituais que o YouTube manda, né? De se inscrever, de curtir, compartilhar, tá? Vou criar uma proposta agora, a partir do ano que vem, que eu vou fazer tópicos para o ensino médio. Então, se você aí tiver algum parente aí conhecido que estiver fazendo algum estudo aí de biologia no ensino médio aí para o Enem e tudo mais, manda ele acompanhar o canal, que vai ter vídeo muito legal aí de biologia para todo o ensino médio, tá? Então, ao final desses vídeos, ele vai ter uma base muito legal para sair bem nas provas que ele vier a fazer, certo? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.